So my talk today is about how everything is changing, and we're in a revolution, and because now we can see things from differently because of the new technology. This is our solar system, so if you look at it from this view, it doesn't look like planets just revolving around the sun. And we realize now that everything is connected. And because of new technology, we can make anything we want now. We can create any kind of materials, we can make things do whatever we want them to do. So it's our choice what we do. It's not, we're in command, kind of. And that's what design is about. I like it better in the dark. So designers give form to our ideas. They make things function, sort of. We use new materials, and now we can invent new materials. We create the future. And design is about collaboration. And making prototypes are processes to prototype things. And we focus on the user. And all of our design has social impacts. And what we do is take things that are good for us and make them into things that we want. At least that's what I think design is. And we make things beautiful, of course. We're the only people whose job it is to make things beautiful. So design is about life. And today I'm going to talk about my dad, a little bit about me, and how digital technology is changing the way people work. And then finally, beauty. So my dad was one of the designers of the Tucker car. So he was Reed V. Meister, and that's him when he was a young guy. He always loved cars. And when he graduated from Pratt, he went to help start the company Donor and Lippincott. And so even though he was a creative director, they sat him in the back in this picture because he was too young. And Gordon Lippincott had this sign built in his office that it's interesting because it included ecology besides function and all the regular things. So they, it was during the Second World War, so there was not a lot of real product design going on. So they, but they wrote a magazine, which was Industrial Design Magazine, which was in Interior Magazine, and they wrote about what the industrial design was about, and what the new era was going to bring. And they tried to explain what industrial design is, which they've never really explained, I think. So meanwhile, Preston Tucker was creating a car. And so he had this guy design a new car for him. And George Larson was the guy who was designing it first, and he made this model of it. And now some guy in Pennsylvania or New Jersey is trying to build a real one based on the plaster model. But Tucker hired this designer called Alex Tremulous, who actually also
was the guy who drew the first flying saucer. And so his revision of the car looked more like that. They had a big design studio in Chicago where they were building the car. But meanwhile, my dad was in New York working for Lippincott, and Lippincott convinced Tucker to hire them to help design the car. And one of the things that sold the job was these drawings that my dad made that said, "Real luxury in transit." So a team from Lippincott went to Chicago to help design the car, and so they were building two clay models next to each other. So one was by Tremulous and one was by Lippincott's team. This is one of my dad's drawings. Some pictures they took of the model as they were building it. And then finally, the final model with, just before they ran out of money. But the car was actually produced, and this was the prototype introduction of they called it the Tin Goose because it was mostly made out of tin, because it was basically a model. So that this is one of the Tuckers that's actually in Brazil, not in good condition. But they did build 50 of the cars, and I looked on the internet and found photographs of all of them except for two. Meanwhile, the brand still goes on. Lippincott promotes the Tucker car on their website as one of their main projects and they use it as an example of how the people who work for Lippincott are so committed to their clients that their creative director on this project named his son after the client. And so it turns out I'm the son. And so there I am as a little baby with my mom and dad. So that leads to me. So I worked for a lot of design companies. I helped start a lot of them, and I made made things there. And I designed a lot of things, including Good Grips, and I helped produce this book about design called Elements of Style. I mean, Elements of Design. I can't read. So Good Grips was a really great project where we designed kitchen tools for people with arthritis. And it turned out that they were also good for everybody else, which was the invention of universal design. They were the first universal design products where we designed better things for everybody. And so a lot of design separates people by ability. So for instance, the curb on sidewalks is a barrier to a lot of people with handicaps. And all we have to do is redesign them and make it easy for people to get up onto the sidewalk, and that's the idea of universal design, and it's good for everybody. I've also been working with architects, including Henry Meyerberg, when we designed this university in Bishkek, Kyrgyzstan. And it's a whole university. It's called the American University of Central Asia, and it's all in one building. And now I'm working with Think, which is an exhibition design company, and we're working on a bunch of interesting projects, including the sustainability pavilion at the Expo in Dubai in 2020. It's supposed to be
the pavilion is going to be totally self-sufficient, I hope. And we're working on some projects with the Smithsonian. And then on the side, I'm designing some furniture, not this chair. This is the Eames chair, which I love. But these guys asked me to design something made out of wood, so I said, I made this Photoshop picture of a combination of a log and an Eames chair. And we're making them now. So that it's CNC'd right into the log. And I think they're cool. There they are in production. And then I also designed a new logo for Donald Trump. Anyway, can you hear me okay? Thanks for Joyce for inviting me to Brazil again. It's great to be here. So my talk today is about how everything is changing, and we're in a revolution, and because now we can see things from differently because of the new technology. This is our solar system, so if you look at it from this view, it doesn't look like planets just revolving around the sun. And we realize now that everything is connected. And because of new technology, we can make anything we want now. We can create any kind of materials, we can make things do whatever we want them to do. So it's our choice what we do. It's not, we're in command, kind of. And that's what design is about. I like it better in the dark. So designers give form to our ideas. They make things function, sort of. We use new materials, and now we can invent new materials. We create the future. And design is about collaboration. And making prototypes, our processes to prototype things. And we focus on the user. And all of our design has social impacts. And what we do is take things that are good for us and make them into things that we want. At least that's what I think design is. And we make things beautiful, of course. We're the only people whose job it is to make things beautiful. So design is about life. And today I'm going to talk about my dad, a little bit about me, and how digital technology is changing the way people work. And then finally, beauty. So my dad was one of the designers of the Tucker car. So he was Reed V. Meister, and that's him when he was a young guy. He always loved cars. And when he graduated from Pratt, he went to help start the company Doner and Lippincott. And so even though he was a creative director, they sat him in the back in this picture because he was too young. And Gordon Lippincott had this sign built in his office that it's interesting because it included ecology besides function and all the regular things. So they, it was during the Second World War, so there was not a lot of real product design going on. So they, but they wrote a magazine, which was Industrial Design Magazine, which was in Interior Magazine, and they wrote about
what the industrial design was about, and what the new era was going to bring. And they tried to explain what industrial design is, which they've never really explained, I think. So meanwhile, Preston Tucker was creating a car, and so he had this guy design a new car for him, and George Larson was the guy who was designing it first, and he made this model of it, and now some guy in Pennsylvania or New Jersey is trying to build a real one based on the plaster model. But Tucker hired this designer called Alex Tremulis, who actually also was the guy who drew the first flying saucer. And so his revision of the car looked more like that. They had a big design studio in Chicago where they were building the car. But meanwhile, my dad was in New York working for Lippincott, and Lippincott convinced Tucker to hire them to help design the car. And one of the things that sold the job was these drawings that my dad made that said, "Real luxury in transit." So a team from Lippincott went to Chicago to help design the car, and so they were building two clay models next to each other. So one was by Tremulis and one was by Lippincott's team. This is one of my dad's drawings. Some pictures they took of the model as they were building it. And then finally, the final model with, just before they ran out of money. But the car was actually produced, and this was the prototype introduction of they called it the Tin Goose because it was mostly made out of tin, because it was basically a model. So that this is one of the Tuckers that's actually in Brazil, not in good condition. But they did build 50 of the cars, and I looked on the internet and found photographs of all of them except for two. Meanwhile, the brand still goes on. Lippincott promotes the Tucker car on their website as one of their main projects and they use it as an example of how the people who work for Lippincott are so committed to their clients that their creative director on this project named his son after the client. And so it turns out I'm the son. And so there I am as a little baby with my mom and dad. So that leads to me. So I worked for a lot of design companies. I helped start a lot of them, and I made things there. And I designed a lot of things, including Good Grips, and I helped produce this book about design called Elements of Style. I mean, Elements of Design. I can't read. So Good Grips was a really great project where we designed kitchen tools for people with arthritis. And it turned out that they were also good for everybody else, which was the invention of universal design. They were the first universal design products where we designed better things for everybody. And so that a lot of design separates people by ability. So for instance, the curb on sidewalks
is a barrier to a lot of people with handicaps. And all we have to do is redesign them and make it easy for people to get up onto the sidewalk, and that's the idea of universal design, and it's good for everybody. I've also been working with architects, including Henry Meyerberg, when we designed this university in Bishkek, Kyrgyzstan. And it's a whole university. It's called the American University of Central Asia, and it's all in one building. And now I'm working with Think, which is an exhibition design company, and we're working on a bunch of interesting projects, including the sustainability pavilion at the Expo in Dubai in 2020. It's supposed to be the pavilion is going to be totally self-sufficient, I hope. And we're working on some projects with the Smithsonian. And then on the side, I'm designing some furniture, not this chair. This is the Eames chair, which I love. But these guys asked me to design something made out of wood, so I said, I made this Photoshop picture of a combination of a log and an Eames chair. And we're making them now. So that it's CNC'd right into the log. And I think they're cool. There they are in production. And then I also designed a new logo for Donald Trump that he might use. So, now, back to the main subject. Everything is changing. And so, new technology is changing pretty fast. So I know you guys think you made the first airplane. But anyway, since then, airplanes have gotten a lot better. Now we can go into space. And the Olympics, started a long time ago. And I worked with Lance Wyman, who designed the Mexico Olympics graphics. That's me on the right. I didn't do that. I did other projects with them, and I love the Rio Olympic logo, which is like the first one to be really made in 3 dimensions. So the rate of change is happening much faster now than ever before, as proven by this chart. But humans have been changing for a long time since we invented fire. And up until now, when we have, digital technology that's really changing everything. And because of that, all those changes, we have a lot of new challenges. Like mosquitoes and Zika. I brought one here. I won't let it out. But I think it seems like it's a medical problem, but it's really a problem that designers can solve just as easily as other people. This is a project that one of my students at Parsons did for a collapsible net. So because of these things, we have these issues are everywhere, all around the world, all the time, and everyone is involved. That's why it's so disturbing to have Brexit and the ISIS and Trump and all those people trying to separate us, because now everything is connected, and we all have to live in a world where we have to be good neighbors. And digital technology is helping a lot. I just wanted to show a couple of projects that I like that we did at the lab at the Rockwell Group, which was our digital sort of design department. Was
me and these two like almost twins, Josh and James. So one of the projects we did was for the a party at the Four Seasons, where we projected on a ball that was floating over a pond in the restaurant, and we had these maracas that as you shook them, they would make things happen on the balloon. So one maraca made the confetti and the other one changed the words, like this. So this kind of like getting digital technology off of people's phones, I think, is really important. So, and then another project we did that was really great was for a casino in Las Vegas called the Cosmopolitan, where the lobby had these big columns, and we covered them in high definition TVs with mirrors, and then through computational graphics we made these things happen in there. So one scenario was like bubbles floating inside these columns, and because you walk through this whole environment with mirrors and stuff, it's really a magical and really great venue for designers and artists. So we made it open source, so it was easy for other designers and artists to do any kind of designs they wanted, and now there's like hundreds of designs in this place. So it's a really great venue for anybody. Then another project we did was for the Venice Biennale, and this one we were supposed to make the entrance experience and to transform this room. And what we did was we built two giant screens and projected on it this interactive graphic, and the graphics also included fragments from movies about architecture in the future, like, and this is a movie that sort of shows what it was like. So we also created a sound design for this, so that as people walk through it, they added different sounds to the background music. And you could also go behind the two screens and see how the actual movies that were being used in these fragments, because you can't really tell what movie this is, can you? And then every once in a while we would take over all the fragments and make a big splash to sort of wake people up from this like situation. I think it's coming up. Yeah, see that this was the Glockenspiel moment, we called it. So you can see back here, all the screens are showing the same movie. So personally, I think this kind of big, like, immersive
digital environment is really fun to work with, and a great, a great opportunity for people. So, and then another project I did at Rockwell was the Yotel, which was this hotel in New York, and we used built a robot in it that instead of checking your luggage, you checked it with the robot, and the robot, he would take your suitcase and put it down there, and when you came back, you could get it out. It was also like a show in the front window of the hotel, and which leads into working at Razorfish, where at Razorfish we believe that everything that can be digital will be. So this is like almost 20 years ago, and it's just now starting to be true. And because everything is digital, it makes things that are better, like computers, makes them cheaper, like telephones, faster, like telephones. But people still need a handle to deal with digital technology. And it's especially important now because the technology is taking away everyone's jobs. Robots are going to be doing all the construction, driving our cars, washing our dishes, and that leaves like us humans to just do the thinking. But pretty soon, the computers are going to be doing the thinking too. So what exactly is what are the jobs that people are going to be doing? I think that our job is to make things better. We have to have the dreams and the magic to make things work. So, and the future's a community project. It's not something for just one person or one people. And that's the concept of work, I think, is where it's not about just making money and producing things. It's about how we make our communities better. So designers make the world better. We have ideas for what factories can make, but we're really focused on the actual people and what they're doing. So we have to dream up the good ideas, see what they're going to be like, and make them real, make them beautiful, because that's no machine can do that. So I'm really interested in the beauty thing because my teacher at Pratt taught us about how to make things beautiful, and I think that, so we wrote a book about it because I think that the people are forgetting now how to make beautiful things. They learn a lot of other things in college, and now the book comes out and we just published it in Rio. So you can get the book in Portuguese. It's a cool little one. So, but anyway, I think designers have dropped the beauty ball. And beauty is like pretty tricky, but it's some people say it's in the eye of the beholder. These guys think beauty is a gun. But the main thing about beauty is that it always fades away, and it's really a quest. We're always trying to make something a little bit better, a little more beautiful, because beauty feels good. It's peaceful.
It makes us more healthy. Hopefully it helps us contribute to each other. So beauty's poetic. It's melodic. Oops. So in conclusion, everything's changing. Oops. And it's a real revolution. And where's design? Designers are stuck between a hard place and a rock, between complexity and contradictions. But it's our job to fix things and make things better. So all I can say is go, let's do it. Next. Meu nome é Mauro Cavaletti, vou me apresentar um pouco melhor, na medida que a gente for mostrando os slides para vocês. O André Piva vai... Você vai esconder atrás? Vamos esconder aqui, eu acho melhor. Bom, a gente vai fazer um pouco mais informal, tá? Porque acho que tem a ver com o que a gente propõe. Primeiro, obrigado pela oportunidade de a gente mostrar esse trabalho de... É um trabalho de pesquisa mão na massa que a gente tem feito. E eu queria agradecer pessoalmente ao Tucker. Eu sou um fã gigantesco do trabalho dele e é uma honra estar aqui junto com você. Obrigado por nos dar carona no seu espaço. E vai funcionar mais ou menos assim. Eu vou contando os slides e o Piva que está aqui escondido atrás para poder usar outro microfone. Prazer. Vai fazendo os comentários. Prazer estar aqui. Contando um pouquinho da dinâmica que a gente está. E ele vai ser o Didi ou o Dedé. Só a completar. Agora, só para poder dar um setup que a gente veio, a gente vai se apresentar um pouco melhor daqui a alguns slides, mas por volta de 1 ano e meio atrás, nós nos encontramos, fizemos um encontro de criativos, nós somos executivos de criação, naquele momento éramos todos de agência de propaganda, hoje nós estamos em alguns lugares diferentes. Eu trabalho para o Facebook, eu dirijo um grupo, lidero um grupo que nós chamamos de Creative Shop, aqui no Brasil, que é um grupo de criativos que trabalha desenhando, criando e contando histórias para marcas dentro do Facebook. Depois eu vou contar um pouquinho mais da minha história. Há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, eu estava voltando, 2 anos atrás, eu voltei para o Brasil há 4 anos atrás, depois de 14 anos fora, nos Estados Unidos, e eu ainda estava precisando me aclimatar com os colegas aqui, e o terceiro do nosso trio, o Pedro, propôs, nós formamos um grupo local de criativos, de executivos de criação, nos encontramos, nós fomos até o Coffee Lab, muita gente aqui deve conhecer, da Isabela Raposeiras, para aprender com ela como a gente fazia para misturar e apreciar café, para ter um pouco de inspiração, a gente se conhecer, e foi lá que eu conheci o Piva. Naquele momento nós estávamos com essa questão na nossa mente. Nós começamos, o nosso trabalho começou a ter um pico, mais ou menos na época que o Tucker mostrou aqui, quando ele fez o movimento dele para Razorfish. Vocês lembram o que ele falou naquele momento? Everything that can be digital will be. Tudo que pode ser digital vai ser digital. Nós vivemos esse momento aqui, mais ou menos nessa época foi quando eu me mudei para Nova York. Nessa época o Piva abriu a agência dele. Nessa época o Pedro, que é o nosso terceiro do trio, já estava com uma coleção de leões em Cannes, que é o prêmio máximo da área de propaganda que a gente pode ter. Então nós passamos esses 20 anos trabalhando dentro do digital, dentro desse movimento de transformação digital, e alguns anos atrás nós nos encontramos e faltava alguma coisa, nós queríamos trabalhar juntos. Isso é praticamente uma impossibilidade na nossa área, porque nós somos todos concorrentes. Então nós criamos um sistema adaptando técnicas de programação, técnicas de design, técnicas de criação de propaganda para que a gente pudesse trabalhar junto. Tá? Então, assim, toda a nossa proposta foi como nós podemos trabalhar em rede a partir daí. Tem uma pergunta que eu acho que deu início à nossa trajetória, que é aquela...
qual o poder, né, de trabalhar em rede, né, de juntar pessoas, de juntar mentalidades que nunca foram juntadas antes. E aqui a gente resolveu começar pelo parabéns aqui, a apresentação. Então essa é a nossa última coisa, a gente resolveu mostrar primeiro, porque essa aqui é a resposta para essa pergunta. O que dá para fazer, o que dá para criar quando você junta pessoas dispostas a fazer algo diferente, a sair da caixa. Esse projeto ele foi criado alguns dias depois da tragédia de Mariana, que em poucas horas acabou com uma cidade, Bento Rodrigues, e acabou com mais metade de outra cidade, que é Paracatu. A gente se sentiu dentro da nossa proposta de fazer algo fora da caixa, mas fazer algo voltado para a comunidade, fazer algo que testasse o poder da mobilização, tentar em algumas horas desenvolver coisas que pudessem ajudar essa comunidade. Então vocês vão ver aqui um dos projetos que foi desenvolvido, depois a gente vai contar outros, que foi feito em 10 horas e depois de 10 horas ele já estava sendo apresentado para a comunidade local. Vou rodar um vídeo, vocês vão ver o projeto. Elogia, mas acho que nada explica melhor do que esse vídeo. O poder da mobilização, o poder da colaboração, quando você consegue juntar mentes brilhantes, mentes que não são tão brilhantes, mas quando se junta a outras, tem ideias que fazem qualquer projeto crescer, desenvolver. Quando a gente junta tecnologias que não existiam e que com a colaboração conseguem ficar melhores. Eu acho isso é um exemplo do que é possível fazer com o Criar em Rede. Nós vamos dar um pouquinho mais de contexto mais tarde, mas para que vocês saibam, esse projeto foi um de 6 projetos que nós fizemos no período de 5 dias, trabalhando 3 horas por dia, num grupo de mais ou menos 60 pessoas, na Universidade de Mackenzie. Eu vou contar um pouquinho mais tarde, vou mostrar o timeline, mas o que importa dentro do Mecaton, né? Eu não sei quanto vocês estão expostos a isso, mas o Mecaton ele é uma derivada de duas coisas, a cultura maker, né? A cultura de pôr a mão na massa, e o hackathon, que é uma cultura que começou com a programação, que são umas maratonas de trabalho intensivo por poucas horas para se atingir impacto grande. Então nós misturamos essas duas técnicas, criamos o Mecaton, principalmente porque nós sentimos falta de poder colocar a mão na massa, de fazer alguma coisa mais tangível. Nós não somos product designers, nós somos criativos de comunicação e tudo que a gente faz é muito efêmero. Nós precisamos de alguma coisa mais tangível. Imediatamente a gente foi para esse momento de conectar o que nunca foi conectado. Essa era a nossa proposta. Bom, eu sou Mauro Cavaletti, eu sou um Interaction Designer. Como eu disse para vocês, eu trabalho no Facebook hoje. A minha história é dentro da propaganda, foi ficando cada vez mais dentro da propaganda. Eu venho do design de peças interativas. A minha contribuição para esse grupo aqui foi com algumas técnicas que eu vinha desenvolvendo há alguns anos, ensinando para meus alunos na pós-graduação da Parsons em Nova York, o trabalho de colaboração e interação. E acho que é isso onde eu estou hoje, né? Minha história é dentro de agências de comunicação interativa. Esse é o Pedro, o nosso terceiro membro. Eu acho que o que cabe melhor para ele é inventor. O Pedro também é um arquiteto como eu estudei arquitetura, estudei comunicação. O Pedro é um arquiteto, mas desde sempre ele trabalhou em comunicação. Acho que ele deve ser um dos mais premiados dentro do nosso mercado hoje, no mundo. Acho que ele tem ele deve ter uns 50 leões de cães. O Pedro é um cara fantástico, né? Ele tem alguns Grand Prix e ele sempre foi um outsider dentro dessa indústria, mesmo dentro do formato que a gente tem. Ele sempre trouxe a coisa um pouco diferente. E ele é a nossa conexão aqui. Esse sou eu. Eu comecei a carreira bem jovem. Eu tinha 20 anos, já era diretor de criação de uma das maiores agências aqui do Brasil, que é a Ogre Interactive. Com 30 eu já tinha minha agência, com 38 eu vendi minha agência, com 40 eu aposentei. Hoje eu me dedico a projetos como esse, que retorne alguma coisa para a sociedade, não que seja simplesmente, não com uma bela aposentadoria, mas com a vontade de continuar fazendo muito grande, mas poder se dedicar às coisas que a gente gosta. Então, acho que é importante falar que o Piva, quando ele vendeu a agência dele, o Piva era o executivo de inovação do Grupo Dentsu, que é o maior grupo de propaganda do mundo. Ele era o executivo de inovação aqui dentro do Brasil do grupo. O Pedro hoje é o executivo de inovação da Young & Brandon, que é a maior rede de agências. Ele é o executivo aqui no Brasil. É legal, cada um tinha uma experiência muito distinta assim, no mercado. A gente teve caminhos diferentes dentro do mercado, mas sempre, acho que, o mesmo pensamento de podemos fazer um pouco mais. Foi isso que nos uniu.
Bom, mas a gente tinha uma vontade muito grande de trabalhar um com o outro, isso era impossível. Nós tínhamos vontade de trabalhar com outras pessoas também. Imagine a seguinte situação, se hoje eu tenho vontade de trabalhar com o Tucker, eu não tenho uma oportunidade no mercado que me leve a isso. As colaborações são muito restritas, né? Nós somos todos formados em disciplinas que têm colaboração como base, mas existe um outro tipo de colaboração em rede que é trabalhar junto, né? Fazer realmente as coisas junto, e essa que é a nossa proposta. Então nós tivemos um primeiro momento que a gente chama do Zero ao Caos, que foi quando a gente fez o nosso alfa desse projeto do Mecaton, que ele é basicamente reunir pessoas criativos de várias disciplinas, né? O que inclui, por exemplo, médicos, inclui sanitaristas, inclui uma série de engenheiros, uma série de perfis criativos dentro de um espaço e trabalhar em função de um objetivo comum para se chegar aos resultados que nós queremos. Tá? Então, esse foi um experimento que nós estamos fazendo há 1 ano e meio. E nesse primeiro momento, acho que uma coisa que é legal falar é que a gente nunca, o caos não foi uma consequência do nosso trabalho. A gente sempre procurou o caos, a gente procurou ser experimental no que a gente estava fazendo. Nós sabemos desses 3 princípios foram as nossas molas, foi o nosso empurrão inicial. Fazer a melhor maneira de pensar. Nós tínhamos uma proposta que já vinha de algumas experiências anteriores nossas, de não trabalhar só conceitualmente. Nós precisamos fazer, num período muito curto, essa experiência de prototipagem que o Tucker mencionou antes, né? Como a gente põe a mão na massa. Fazer no mundo real o que os hackers têm feito no mundo virtual, ou seja, quebrar o processo de tal maneira que a gente cause um pouco, né? Perturbar um pouco, virar de ponta cabeça, mexer um pouco na maneira que a gente produz, né? E entendendo que esse processo não é linear, ele é muito complexo, como a gente já viu hoje aqui. Cada pessoinha tem vários momentos de poder fazer uma contribuição nesse processo e a gente vai fazendo de forma que cada um pega de um ponto e vai levando o projeto adiante. Se nós conseguirmos fazer uma ideia muito forte e mostrar que ela pode ser executada, ela tem a força de convencer o próximo na linha. Esse que é o princípio de rede que a gente aplica. Isso é um pouco do material que a gente mostra. Uma coisa interessante no Mecaton que até o certificado, quem faz é o aluno. Então tudo é maker, do começo ao final. Bom, nós vamos ter alguns slides em azul que são alguns dos princípios de processos que nós usamos. Tá? Um princípio fundamental nosso é a colaboração. Como eu falei, todos nós trabalhamos em disciplinas que aceitam a colaboração como o DNA, mas elas têm um limite para a colaboração, elas têm um setup para isso. O que nós queríamos saber, assim, é possível ter realmente colaboração? É possível quebrar, colocar pessoas que são concorrentes, que são de áreas distintas, trabalhando juntas, umas desafiando as outras, como acontece dentro do Hackathon? E foi mais ou menos nesse espírito que a gente montou. Ela funciona mais ou menos assim, nós temos um briefing, nós cumprimos o briefing, nós vamos ensinando alguns tópicos para as pessoas na medida que elas vão trabalhando, programação, montagem física de equipamentos eletrônicos, e nós trazemos os inspiradores, né? Trazemos médicos, nós falamos de meditação, por exemplo, nós falamos de várias disciplinas diferentes que vão inspirar as pessoas para que elas colaborem nesse processo iterativo, ou seja, nós saímos de um tiro de conceito, partimos para um protótipo de papel, temos mais umas 2 rodadas de prototipagem até a gente fazer uma apresentação no final, e no período de 15 horas a gente ter algumas ideias que respondam ao briefing que nós passamos. O processo iterativo ele significa que cada um que pega, nós vamos até um ponto do projeto, deixamos aquele ponto, saímos, temos um break, alguém apresenta alguma coisa, nós retomamos daquele ponto e levamos até o ponto seguinte. Tá? Isso é o processo de iterações. Essa imagem é bem emblemática para a gente, porque logo após uma aula de tecnologia, de prototipagem, essa é a cara do aluno. Mas isso é legal, porque você vai acrescentando no projeto. O cara tem contato com coisas que ele nunca imaginou ter antes, e isso vai acrescentando no esse é um exemplo excelente, porque a nossa impressão era que ele não voltaria no dia seguinte, né? Ele chegou no esgotamento. A ideia dele não estava acontecendo, acontece muito das ideias que são boas na primeira rodada não serem tão fortes na segunda. Ele estava realmente num momento de quebra. E no dia seguinte ele voltou com um projeto sensacional. Por sorte ele não abandonou, porque ele voltou com um dos melhores projetos que nós tínhamos. Acho que outro ponto importante é falar assim, nós pensamos que nós tínhamos um curso no começo, então nós tínhamos alunos que eram participantes. E nós não temos um curso. Tem algumas pessoas, esse aqui é um, esse aqui é outro, que continuam fazendo os nossos Mecatons desde o início.
nós criamos uma rede, na verdade, e essa rede ela se encontra cada vez que a gente abre um Mecaton novo. Nós trazemos mais pessoas, e as pessoas que estão lá, eles criaram uma spin-off agora, eles têm um curso na Universidade de Mackenzie, na Faculdade de Arquitetura, de prototipagem rápida. As pessoas incorporamos e eles vão criando seus próprios projetos. Nós trabalhamos em sprints. Isso é uma coisa que vem do Hackathon, vem de linguagem de programação, são tiros. O que são isso? O tempo é uma coisa muito importante para a gente. Nós damos, por exemplo, 50 minutos de sessão criativa. Nós temos essas 15 horas ou 16 horas que nós trabalhamos, elas são divididas em sprints. Cada dia nós temos um sprint novo. Você pega de um ponto e leva até o próximo ponto. A diferença disso para design é que, vem da programação, é que em vez de a gente partir de um objetivo muito claro, de uma ideia muito clara que nós vamos executando, nós identificamos caminhos críticos e deixamos a oportunidade aparecer. Essa é a grande diferença. Se nós formos olhar do Mecaton para qualquer outra coisa, são os sprints, que vem de programação, tá? Vem de programação agile, vem da informática. Às vezes a gente fica 2, 3 semanas pensando e pouco fazendo. Então, os sprints fazem a gente pensar e criar ao mesmo tempo. E cada vez que nós colocamos um sprint novo, a gente zera o que as pessoas estão fazendo, elas têm que começar a retomar o trabalho a partir daquele ponto. A gente cria uma situação de competição entre grupos. Nós formamos grupos de pessoas que não trabalharam juntas antes, disciplinas diferentes, cada grupo com um número variável de por volta de 5, 6 pessoas. Esses grupos trabalham basicamente competindo com os outros pelas ideias que são mais fortes. É assim que a gente consegue colocar energia e fazer com que as pessoas realmente entrem com muita intensidade. Aplicamos prototipagem rápida, né? Nós temos impressora 3D, enfim. Arduino. Todas as placas de Arduino, tudo que foi aprendido esse tempo para facilitar, colocar a mão na massa, nós colocamos lá. E o processo que nós usamos, se a gente for usar o processo mais formal de todos, é o processo de prototipagem rápida, o Rapid Prototype. Que ela sai desde a prototipagem de papel e vai passando por prototipagem em iterações diferentes. Tá? Eu vou mostrar 3 copos em algum momento e vocês vão entender. Olha, isso é uma iteração de um copo. O brief desse trabalho foi o primeiro experimento, era para que as pessoas fizessem um copo que falasse. Esse parece uma bomba, né? Mas é um copo que ele fala quantos dias alguém que está no programa do Alcoólicos Anônimos está sem beber. Você, tomando a água, você sabe se há resquício de álcool ou não. Esse foi o primeiro protótipo que eles fizeram. Esse já é uma segunda rodada num protótipo diferente, que é um misturador de drinks. Nós temos uns LEDs aqui e a pessoa recebe a receita e, de acordo com as cores, aqui ela vai sabendo que ela mistura e quando. Já é uma segunda rodada na prototipagem. Esse é o projeto daquele cara que estava desesperado, que começou no primeiro dia com uma ideia ruim e no final eles entregaram esse projeto que é sensacional, que é um copo para que as crianças deem bebida para os filhos, deem remédio aos filhos, e automaticamente você mede a febre das crianças através do copo, e o copo ainda tem um projeto como esse. Se em pouco tempo estava conseguindo criar coisas tão legais, por que não usar essas coisas legais para causas maiores? Então a gente não que profissionalizou, mas a gente deu novo foco, novo gás no Mecaton. Bom, mais ou menos por essa época aconteceu o desastre de Mariana, né? Todo mundo ficou super impactado. Nos primeiros dias a gente não sabia o que fazer. Nós nos sentimos na obrigação de fazer alguma coisa como criativos, né? A gente tem um poder de comunicação que pode mover as pessoas. Bem, alguns dias depois nós entramos em contato com a Universidade de Mackenzie, com a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie, porque eles têm uma sala de prototipagem fantástica lá. Nós convidamos, nós associamos com ele, convidamos alguns profissionais, nós fizemos uma chamada para que que viessem e colaborassem no projeto. Tá? E aí, a partir de uma semana, nós fizemos essa convocação no dia 16, no dia 23, a gente teve o nosso primeiro dia de trabalho lá no Mackenzie já. Esse é um morador de Mariana, um criativo que estava trabalhando lá com a gente, o Solo Miranda, das pessoas envolvidas. 2 dias depois nós conseguimos falar com o prefeito de Mariana para entender qual era a situação e como a gente podia ajudar. Falamos pelo telefone com ele, isso é dentro de uma sala do Mackenzie. Nós tínhamos esse espaço de laboratório para trabalhar. No dia 27, 5 dias depois, a gente já tinha 6 projetos para propor para a comunidade. Passados uns dias, nós conseguimos fazer uma apresentação para o prefeito e para o líder comunitário, que é aquela voz que nós ouvimos no vídeo, é o líder comunitário dos que ficaram sem casa. Bota aquele slide um minutinho, que tem uma história interessante lá. Nem o prefeito, nem o líder comunitário estão nesse espaço. Tá? Esse é o galpão que nós usamos na Vila Mariana, fora do Mackenzie.
Nós ligamos para eles e o prefeito não estava nos atendendo conforme nós combinamos para fazer a apresentação. Nós tínhamos uns pontos de apresentação para mostrar para eles no computador. Então, alguém teve a ideia de ligar para o prefeito de um número desconhecido, ele atendeu. Na medida que ele atendeu, nós colocamos ele no alto-falante, ligamos para o líder comunitário e eles tiveram que conversar um com o outro, passando por São Paulo. Nós mostramos as ideias todas, que o líder comunitário já conhecia, e o prefeito nos convidou para ir lá e discutir com ele pessoalmente em Mariana. Aí nós fomos, dia 17, a gente estava em Belo Horizonte, fomos até a sede do governo, na cidade do governo lá, e por um acaso nós acabamos dentro da Força Tarefa. No Mackenzie nós trabalhamos com volta de umas 60 pessoas, entre participantes e os colaboradores. Engenheiros, sanitaristas, médicos, arquitetos, designers, comunicadores. Dentro da Força Tarefa nós encontramos uma outra turma dessa. Nós fomos falar com o prefeito, ele estava ocupado, não podia nos atender. O Piva mandou uma mensagem para ele pedindo que eles nos dessem 5 minutos para a gente apresentar esses projetos para a Força Tarefa. Lá dentro, essas pessoas que vocês estão vendo são pessoas da USP, da Unicamp, da UFMG, presidentes de estatais, alguns políticos, secretários de Estado, os prefeitos da localidade. Era uma turma bastante qualificada. Eu estou naquele cantinho ali, vocês vão ver a foto ali, camisa branca. E nós sentamos atrás, na audiência, perto do pão de queijo, ficamos ali algumas horas ouvindo a situação. Era uma situação muito emocional e de muita calamidade mesmo. Eles estavam tentando resolver, porque naquele momento nós já tínhamos a informação de que o desastre tinha se espalhado para todo o Rio Doce, atingindo o estado todo, já estava no Espírito Santo. Isso 20 dias depois do desastre, né? E nós conseguimos os 5 minutos finais, apresentamos os projetos. O que aconteceu é que aquelas pessoas que estavam extremamente tensas levantaram, aplaudiram a gente, vieram nos abraçar e agradecer as ideias que a gente tinha e passaram a trabalhar com isso. Com isso, eles nos convocaram para a Força Tarefa e pediram que nós voltássemos a trabalhar dentro da Força Tarefa já para discutir como implementar alguns dos projetos. O projeto que eles pediram para implementar foi o ALMA. E a partir daí, alguns dias depois, nós participamos dessa Força Tarefa, né? Fizemos uns sprints rápidos com eles lá. Manda o seguinte aí. Sim, enquanto isso, o diretor da Faculdade de Arquitetura estava na Itália e procurando uma impressora que pudesse imprimir com lama. Essa impressora é uma impressora de tamanho, de escala grande, que consegue imprimir casas. E nós estávamos à procura disso pela pesquisa de tecnologia que nós fizemos durante os sprints. E ele foi até a Itália e conseguiu falar com os inventores dessa impressora que imprime em lama, para a gente poder voltar a imprimir alguns prédios lá em Mariana e começar o processo de reconstrução. A proposta é reconstruir Bento, né? Fizemos a apresentação para a Samarco, que é o grande financiador, é quem tem que pagar essa conta. Enfim, no final nós conseguimos colocar esse projeto dentro do plano de reconstrução do Estado. E aí passamos para a mão dele. E isso é o projeto ALMA. É a reconstrução da cidade baseado na memória que ficou no Google Maps, que ficou no Street View, que ficaram nos mapas, nos desenhos, na memória das pessoas. Parece uma coisa muito ambiciosa, mas nós falamos com alguns produtores de tecnologia, impressoras 3D que imprimem em lama. Nós falamos com a Braskem, né, que tem uma solução de casas de plástico que eles montam em alguns dias. Enfim, com o Museu da Pessoa, que consegue pegar a memória, eles têm toda uma metodologia para uma conversa com uma pessoa, resgatar os detalhes. Então, no Google Maps talvez não tenha o detalhe da igreja que foi destruída, mas na memória das pessoas tem. Então, quando a gente junta essas duas coisas, a gente tem realmente algo poderoso que pode ser reconstruído. Bom, acho que aí dá para entender um pouco como funciona a mecânica. Nós trabalhamos num período muito curto, levantando as ideias mais fortes possíveis. Usamos o poder de comunicação para mostrar essas ideias, impactar emocionalmente as pessoas, conseguir aliados, entregamos o projeto e começa uma nova pesquisa. A pesquisa que para ser feita no ALMA agora é essa dinâmica de como nós podemos trabalhar junto com a população para resgatar e qual vai ser o resultado disso, né? Um objetivo muito simples disso: devolver para a cidade, devolver para a população a cidade que eles tinham. O primeiro passo de conseguir o terreno eles já conseguiram com a Samarco. E nós estamos esperando agora para saber como vai acontecer dentro do governo essa colocação. Esse é o segundo projeto, né? A gente tem um membro da equipe que fez aqui, a Anitta está lá no fundo. É um projeto de Bento. A proposta desse segundo projeto é parar
o fluxo de doação de alimento, doação de remédio para a cidade, que ela não tinha mais como resolver isso, mas propor um recomeço para eles, para gerar renda, né? O nosso brief para as turmas era: qual é a semente, qual é o grão que você pode plantar na lama de Bento que vai florescer uma nova cidade? É isso que deu Alma, é isso que deu de Bento, tá? E eles resolveram trabalhar com a lama, tirar o ícone de destruição da lama, que foi a imagem muito forte que ficou na nossa memória, e começar a reverter a percepção disso para transformar a lama no ícone de construção. Meio parecido com a impressão que a gente estava usando, mas com muito mais força nesse caso aqui. E usar essa lama para que a gente pudesse repercutir e levantar a autoestima dos moradores, para que eles participassem disso. E eles criaram essa marca de Bento, é uma marca de design que pretende ser executada. Eu já vou contar como ela está sendo executada agora. Ela é uma proposta para que se criem peças de design assinado com a lama da cidade, por designers famosos, para que a gente possa usar isso como uma marca de apelo social e chamar atenção para o problema das pessoas que continuam desabrigadas, né? Então, o passo número 1 é usar designers renomados, aqui estão os irmãos Campana, para que eles possam estudar a situação, estudar a lama e transformar a lama em objetos de design que são vendidos dentro de redes associadas. A gente tem mais um slide, né, que mostra um pouquinho a rede. Enquanto isso, eles criam uma estrutura de produção, infraestrutura em que os moradores da cidade passam a participar, a trabalhar com a lama. Também é o resultado do processo que nós falamos com o médico de saúde pública, que disse que eles precisavam tocar naquele material que soterrou a família deles e a casa deles, para que eles pudessem ter a autoestima reconstituída. Cada peça assinada é feito com a lama da região. Isso mostra um pouco dos protótipos, né, que nós fizemos lá no Mackenzie durante a semana, para tirar algumas peças. Nós tivemos a participação de artista plástico. A Paula esteve com a gente lá trabalhando na construção desses modelos, trabalhou com a equipe da Anitta. Criamos alguns modelos para mostrar como poderiam ser essas peças de design. Tudo com o objetivo de impactar alguém que pegue esse projeto e leve para frente, tá? Nós estamos trabalhando agora no engajamento das famílias, para que eles participem desse projeto. A gente pode passar um pouco mais rápido, né? A ideia é associar, para que a gente saiba onde está esse projeto hoje, né? Ele está sendo, o time da Anitta está desenvolvendo esse projeto em parceria com o Instituto Campana. Eles estão trabalhando na primeira peça, estudo da lama, para ver como a gente consegue levar esse projeto para frente. Aqui até a identidade visual que eles criaram para a marca. Então, hoje, o ponto que nós estamos com esse projeto é saber quais são as possibilidades, né? Como a gente faz para conseguir levar esse projeto para frente e entregar para o mundo das pessoas e ver essas spin-offs do projeto acontecendo e retomar outro trabalho, mais uma semana, continuar outros projetos. Essa é a proposta, tá? Acho que é isso. É isso, tá? Obrigado. Muito obrigado. Fala da rede. Como é que você consegue selecionar todas as pessoas que queiram trabalhar e participar disso nessa diversidade de profissões e de conceitos e de escolaridade, sei lá, de educação, de ética e etc.? É uma excelente pergunta. Você quer responder essa? Vamos usar aquele ali. Na verdade, assim, depende do objetivo do projeto, né? A gente tem uma rede já de amigos e de colaboradores que é internacional. Então, no primeiro Mecaton, por exemplo, tiveram 2 pessoas que falaram direto dos Estados Unidos. Então, depende muito do tipo de projeto. Quando é aberto, por exemplo, vem gente que a gente não conhecia antes. Então, a gente tem uma pré-avaliação dos currículos antes de pôr no curso, de falar, são esses caras. Mas o mais importante, eu acho, que é misturar. Então, não é porque alguém é bom em algo ou ruim em outra coisa que não vai poder colaborar. Pelo contrário, quando a gente junta, né, uma das missões do Mecaton é juntar coisas que nunca foram juntadas antes. Isso é o interessante, é isso que enriquece o produto final, né? Lógico que tem metodologias para fazer essa coisa render, mas eu acho que quanto mais diversificado
o público, melhor é o resultado final do projeto. Às vezes, quando a gente pega alguém que é super bambambam, super tem um mega background por trás, mas na hora ali do trabalho, você está um pouco desacostumado a trabalhar. Né? Então você tem que ficar puxando o tempo todo e misturando o tempo todo. Às vezes misturar um conhecimento básico com algo de tecnologia, vai sair coisas que você não está esperando. Acho que esse é o objetivo. Estruturalmente, a gente trabalha basicamente com 3 camadas. Tem a camada dos facilitadores, né? Sou eu, o Piva e o Pedro, e mais uma equipe de técnicos que trabalha com a gente facilitando os workshops, ensinando tecnologia. Nós temos a camada dos participantes, que são as pessoas que se dispõem a trabalhar durante essas 20 horas sem parar junto com a gente. São pessoas que têm o compromisso de chegar e ir até o final. E nós temos colaboradores que vêm porque têm apenas 1 hora ou 2 horas para se dedicar ao trabalho. Geralmente são técnicos. A seleção nós fazemos procurando misturar perfis que sejam mais resistentes e mais colaborativos, disciplinas, backgrounds, e principalmente com as pessoas que vêm convidadas, nós trazemos o conhecimento que nós precisamos para aquele assunto. Né? No projeto de Mariana foi quando nós trouxemos geólogos, as pessoas que trabalham com ecossistemas, biólogos, geógrafos, que eram conhecimento técnico que nós precisamos agregar. Mas também trouxemos economistas, né? Trouxemos médicos, nós costumamos misturar alguma coisa de perfil que é para ser disruptivo, senão a gente não fica dentro da caixa. I would just like to say that I think that these projects are examples of how digital technology is becoming invisible, and the project couldn't have existed without all the digital technology we have. But it wasn't about digital. It was about like making real things and being together with real people, and that's what technology is for now. Mais ou menos eu iria fazer a pergunta ao Frank se essa abertura são para brasileiros ou na rede entram qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. Né? Não, como eu estou falando, nós trazemos algumas pessoas de fora para colaborar. Traz a tecnologia de fora. O que precisava do projeto? Por exemplo, em Mariana, uma das ideias que a gente me apresentou aqui é criar uma moeda social, uma nova moeda para que todas as doações que viessem para Mariana pudessem ficar em Mariana. Para isso, a gente foi atrás do maior especialista em moeda do Brasil, que é da Fundação Xadrez. Se precisasse trazer alguém de fora, isso a gente consegue articular e fazer. A tecnologia de impressoras em lama, em barro, por exemplo, é uma tecnologia italiana. E aí o diretor da própria arquitetura, na pesquisa dele, foi lá, contatou e trouxe a tecnologia para eles. Mas todos estão convidados a participar. Você não falou nesses os designers estão junto com vocês, né? Não só os campanhas, etc. Porque o design trabalha dessa forma, sempre em equipes multidisciplinares, né? Eu sou designer, né? O meu papel, eu ensinei na Parsons. Eu fiz FAO e fiz ECA aqui na USP e participei de uma pós-graduação na Bauhaus, na Alemanha. Eu ensinei na Parsons também. Minha pós-graduação em design e tecnologia, onde a gente já aplicou algumas dessas técnicas. Eu acho que a diferença principal que a gente tem no que está falando é uma questão de mindset, de mentalidade. Eu fui educado para trabalhar em colaboração, mas o tipo de colaboração que eu aprendi na faculdade, o tipo de colaboração que eu usava no cinema é diferente da colaboração da arquitetura e é muito diferente dessa colaboração que nós usamos aqui. Eu sou um interaction designer, que é uma disciplina que já funciona na interação, mas o tipo de colaboração que a gente tem é muito intensa e muito diferente da colaboração na qual eu fui formado. E acho que a principal discussão aqui é quando você imagina que você está fazendo uma coisa e quando de fato você está fazendo essa coisa. Tá? Porque a mentalidade ela vai se transformando tudo o tempo. A gente está em transformação, ela não vai parar. Você tem que entrar dentro de uma dinâmica em que você aceita que a transformação ela pode quebrar o seu paradigma de design, o seu paradigma de criação, de criatividade. Isso que eu acho que é o que a gente está querendo questionar. A gente está
sala no meio, você ouve muito assim, eu criei isso. A gente está no meio que a gente ouve muito falar, eu criei isso, eu fiz aquilo, e não é o que a gente quer, nós criamos isso, nós fizemos aquilo. Acho que é por isso que a gente faz tanta questão de juntar pessoas diferentes. Eu queria saber, primeiro do Tucker, o aspecto de criação do design. Quando vocês fazem projetos de design, criação do design, vocês têm ferramentas de informática que vocês usam e que estão à disposição. Mas, dentro da criação, vocês sentem falta de novas ferramentas de desenvolvimento de software, etc., vocês são podem ser estimuladores no desenvolvimento dessa tecnologia e de software nesses projetos que vocês fazem, ou as ferramentas que estão disponíveis hoje no mercado satisfazem? Se vocês entenderam. So it used to be that designers had to, they tried to translate new technology into something that people wanted. In other words, somebody figured out how to blow glass, and so a designer had to figure out how to make that into something that people wanted. But now, because of digital technology, we can do whatever we want. So designers dream up things, and then we figure out how to make them. And I think that software design showed us that that's possible, because now you go, I want to make it so clown faces show up on everyone on my phone, and that's like somebody can write the program in an afternoon. So I think that today we know that it's easy to make the technology do what we want it to do, and mostly because of experience with digital technology. Exemplo claro disso, uma das fotografias que nós mostramos é uma placa chamada Arduino. Essa placa Arduino, hoje, ela é utilizada para que as pessoas experimentem como ligar uma luz com um computador, acender, fazer esculturas. Essa placa Arduino ela foi desenvolvida por 2 alunos de uma escola em Ivrea, na Itália, que é uma escola de Interaction Design, que acho que ela viveu por uns 3 anos só, né? It was only 3 years long. After 3 years they shut the school down. Eles acabaram com a escola, mas os alunos, para desenvolver os próprios trabalhos, criaram essa plataforma que hoje é usada por todo mundo. Eles desenvolveram a própria tecnologia para poder responder a isso. E ela funciona muito simples. Ela continua acontecendo, é um open source, e todo mundo hoje usa essa tecnologia, porque nada conseguia responder ao desejo de design deles naquele momento. Eles desenvolveram, abriram e todo mundo usa. Então, é um processo... Essa eu queria fazer direto para o Piva. Piva, nós estamos num projeto aí de reforma da Previdência, né, para que a idade mínima seja aumentada. Eu acho que nesse projeto eu vou colocar que as pessoas não se podem aposentar aos 40 anos com essa background que vocês têm nisso aí. Eu acho que é muito importante colocar que você não pode fazer isso aí. Eu já estou um pouquinho mais velho que você e ainda estou aqui firme tentando trazer essas informações e buscar mais. Por isso que eu acho que você não vai poder. Depois a gente vai conversar, porque tem umas salas vazias aí que vocês podem preencher para, quem sabe, continuar fornecendo as boas ideias que vocês têm desenvolvido. Parabéns. Quando eu disse que eu estava aposentado, eu me aposentei da propaganda em si. Eu era dono de agência, fui diretor de criação por quase 20 anos e é uma indústria que já não me interessava mais. Agora eu tenho mais tempo de me dedicar aos projetos que me interessam mais, como o Makeathon. Então, eu acho que as pessoas nunca podem parar, né? Você tem que manter sempre sua mente ativa. Acho que esse é o projeto. O próximo projeto que a gente vai fazer
Bom dia, Maurício. A gente está no meio de vários projetos, desde projetos que estão desenvolvendo condomínios de alto padrão, que tem como cerne a questão da meditação, do bem-estar físico e mental, que se usa tecnologia e se usa coisas que a gente aprendeu para um outro campo. Tem um projeto que a gente está discutindo, chama Smart Campus, que dá aos estudantes a possibilidade que a faculdade tira de ser muito mais empreendedor no dia a dia. Normalmente a gente está formando pessoas que saem da faculdade muito técnicos, mas com pouca iniciativa, então a gente está atuando nisso. Então, assim, a gente aposentei no que eu fazia, mas agora acho que a gente está conseguindo colaborar mais com a sociedade, com as coisas que a gente acredita. Então tem essa diferença. And I think that it's a different point of view. They're not living their life to work. They're living their life. And I think that's more like what the future is. Eu só queria agregar um pouco ao que o Luigi falou, antes da pergunta aqui do Fábio Mortara, de que nós, claro que ele entendeu que você não se aposentou, e eu fico muito feliz porque, na verdade, ele está oferecendo, porque a infraestrutura aqui do CEPROSP, da FESESP, é excelente, ele usou muito bons designers aqui na ambientação, então eu fico feliz porque, na verdade, é isso. Não se aposente. Vamos criar núcleos aqui. Muito obrigada, Luigi. Minha pergunta é para o Tucker e, naturalmente, para o Mauro e para o André também. Nós acabamos de assistir um espetáculo maravilhoso, há poucos dias atrás, da abertura do principal evento desse planeta no Rio de Janeiro. E ele, acho que envolveu muita criação, muita tecnologia, muito design. E eu queria que cada um de vocês três comentar, assim, especialmente Tucker, como é que esse espetáculo que nós vimos se relaciona com o que você acabou de nos apresentar. That's a tough question. I think the opening spectacular was spectacular, and I like the way they included a more social commentary, like about the environment and things. That was really great. But I also feel like the ceremonies are becoming too much of like a show, and you know, the last three opening ceremonies weren't that much different in terms of what technology they did, and so I think that it's time to get back to you know, a real show instead of so much technology. Eu vou dar o aspecto de um brasileiro que viu a apresentação. Eu acho que eles foram felizes por ter sido óbvio. Eu acho que eles conseguiram falar o que o brasileiro estava precisando ouvir naquele momento. Acho que quando eles abrem com aquela visão de cima, né, de que existe um outro ponto de vista do Brasil que nós mesmos não estamos conseguindo enxergar hoje, acho isso muito importante. E isso é inclusivo, que é um pouco do que a gente tem falado. Acho que o único comentário para acrescentar na sua pergunta é que não foi somente uma junção de design e tecnologia. Tem que lembrar que das três pessoas que comandaram esteticamente esse espetáculo, duas delas são contadoras de história, né? Acho que a gente tem uma coisa importante no Mecaton, que é como a gente conta a história, como a gente faz para pegar aquela ideia e elevar aquela ideia para que ela tenha um impacto. O Andrucha é um diretor de cinema e o Fernando é um arquiteto diretor de cinema, né? Então acho que assim, ele é um designer também, mas ele também é um contador de história. A função dele hoje social é contar histórias, né? A pergunta também vale para quem quiser, vocês três comentarem a respeito da onde, se vocês estão trabalhando com algum projeto dentro da linha da IoT, Internet of Things,
e sobre o conceito de cidades futuras, cidades inteligentes, no caso de Mariana. Well, I love the concept of the Internet of Things, and I think that it basically is going to make the all the man-made things communicate with each other and make everybody smarter. And so I think that that's going to be it's going to be great for the environment, I hope. Olha, eu vou responder contando do projeto do Piva, tá? O projeto do Smart Campus é um projeto em que a internet das coisas é um elemento muito importante. A gente tem explorado, eu acho que a gente tem explorado muito pouco ainda. E a gente tem explorado de uma maneira quase que superficial. Ela tem um potencial muito grande, porque ela começa a quebrar a fisicalidade, né? Não me lembro a palavra em português, mas o affordance, que é como os objetos comunicam para a gente o que eles são, que o internet das coisas é uma proposta que ela é transparente. Muito do que a gente colocou aqui, as técnicas vêm de começar a misturar com o ambiente, né? Mas eu acho que a gente tem explorado pouco. Eu tenho feito alguns hackathons, né, dentro do trabalho. Em 2 semanas a gente vai fazer acho que a Fiesp vai fazer um hackathon o dia todo para a internet das coisas. Então acho que vale a pena procurar essa informação para que vocês possam estar informados disso. Vão passar um dia inteiro fazendo um hack. Eu vou estar lá, vou fazer a abertura para mostrar os projetos e mostrar do ponto de vista criativo, mas eu tenho tido pouco contato com isso. Só um comentário em cima dos hackathons. Aqui é a casa da informática e das tecnologias digitais. Vamos fazer coisas aqui, né? Ok? Bom, o Piva falou que abandonou o mercado publicitário, e a pergunta seria, mercado design também, indústria criativa, até que ponto esse movimento, por ter vários profissionais da propaganda, criando com engenheiro, médico, você acha que já está migrando esse movimento para o mercado publicitário, ou você acha que vai, só daqui a muito tempo, vai ficar fazendo projeto para ganhar prêmio e não acontecer? O Tucker falou muito bem que todos os mercados estão em transformação, e o mercado publicitário não foge disso. O mercado publicitário ele é muito movido, obviamente, a contas, a dinheiro. A partir do momento que os clientes começam a pedir coisas diferentes, obviamente ele vai ter que mudar e vai ter que se transformar. O movimento colaborativo, o criar em rede, a mistura com outros profissionais, eu acho que é um movimento sem volta. Isso aí é o óbvio, né? Isso aí é o que tem que acontecer. Então, assim, se o mercado não se adaptar, vai surgir um outro treco que vai substituir o que a gente entende hoje como agência de propaganda. Então, eu acho, não é que ele queira mudar, ele não tem escolha, ele tem que mudar. Tanto o Mauro é um cara que é talentosíssimo e que foi atraído por um outro mercado, que é o mercado das startups, o mercado da alta tecnologia. Então, o mercado de propaganda hoje não tem mais atraído os grandes talentos. Os grandes talentos estão indo para coisas paralelas que têm a ver com criatividade, né? Eu acho que hoje a criatividade é um dos 10 pontos mais importantes assim, para o profissional. Daqui 10 anos, já tem uma pesquisa que fala que vai ser uma das 3 coisas mais importantes. Então, quanto mais tecnologia, mais importante vai ser a criatividade, né, para se diferenciar. Porque a tecnologia, muitas vezes, coloca a gente no mesmo ponto. Né? A gente tem uma linguagem, tem um tipo de mídia, em propaganda, chama mídia programática, né, que você usa a inteligência do computador para performar melhor. Vai chegar uma hora que todas vão estar iguais. Então, o que vai diferenciar essa mídia que é programática? A criatividade. Então, eu acho que a gente cada vez ganha mais importância, na verdade, se souber usar o talento. That made me think about where
the talented people have been going to get jobs. And for the last, like, 20 years, people have been attracted to the financial world because they made so much money. And I think that that's changing. I think less of the really smart people are going to work in the financial world, and now they're coming to our creative side, where it's more fun and you do better, good things for people instead of just making money. I wonder if that's true. I wonder if that, or it's just a feeling. Eu acho que já. Eu gostaria de saber se alguém quer fazer mais uma pergunta. Calendário de ações aqui, tanto o presidente, o Dr. Luidinese, quanto o Dr. Salvatore são aqui do CEPROSP e FESESP, e eu acho que é um tema muito rico, muito atual, muito de futuro e que vai ser importante a gente estar juntos. Muito obrigada, obrigada aqui aos rapazes, designers, criadores, e vamos fazer uma foto aqui com os nossos